E aí, pessoal, tudo bem? Uma das questões mais interessantes que tem surgido durante a pandemia é sobre a questão do conhecimento, dos diferentes tipos de conhecimento. A pandemia do coronavírus tem feito a gente prestar muita atenção na fala dos especialistas. Pelo menos a gente deveria estar prestando bastante atenção na fala deles. A gente viu alguns infectologistas, biólogos, médicos falando sobre as melhores formas de prevenção, sobre qual é a dinâmica do vírus, como que a sociedade deve se proteger. A gente vê especialistas em sistema de saúde falando da questão da curva, de achatar a curva para não sobrecarregar o sistema de saúde, né? E a gente vê sociólogos, historiadores, cientistas políticos, geógrafos falando sobre os impactos da pandemia na nossa sociedade. Tudo isso quer dizer o quê? Que os diferentes tipos de conhecimento científico estão sendo acionados para tentar dar uma resposta no sentido de explicar melhor a situação que estamos vivendo e de tentar encontrar soluções. Aqui vou fazer uma defesa das ciências humanas. É claro que as ciências biológicas são fundamentais nesse momento, né? Principalmente no combate ao vírus, na, na prevenção, nos remédios que estão sendo desenvolvidos, na vacina, que espero que logo já esteja pronta, né, e funcionando bem para proteger a população. Mas aqui eu vou fazer uma defesa também das ciências humanas. Ciências humanas são fundamentais nesse momento. Elas são tão importantes quanto as ciências naturais para se pensar a sociedade durante a pandemia e após a pandemia. A gente tem que pensar que as ciências humanas vão ser aquelas que vão dar as respostas para algumas questões fundamentais de como que a nossa sociedade vai se organizar, de como que a economia vai funcionar após a pandemia, como que os deslocamentos de pessoas pelo mundo vai acontecer, será que vai acontecer da mesma forma? Tudo isso, quem vai responder a isso são as ciências humanas, tá certo? E aqui é importante a gente frisar, e essa é a proposta do vídeo, de que as ciências humanas, elas são sim ciências. Se a gente ouve, né, com cuidado, com atenção, presta atenção naquilo que os médicos, que os biólogos, que os infectologistas estão falando sobre esse momento, né, sobre a prevenção, sobre o vírus em si, sobre a dinâmica do vírus, por que não olhar com atenção, tentar entender melhor o que os cientistas sociais, os cientistas humanos estão falando sobre esse momento? Aqui eu queria trazer, por exemplo, uma explicação, inclusive eu vou deixar a sugestão de um vídeo que explica isso de uma forma muito melhor do que eu vou fazer aqui, sobre conceitos da geografia que são fundamentais para a gente entender a rota que o vírus está fazendo pelo mundo, certo? O que poderia ter sido um fator para ajudar na prevenção, né, e na preparação das diversas cidades, principalmente das grandes cidades, antes da chegada do vírus. Né? Esses conceitos foram muito trabalhados pelo Milton Santos, que é a ideia de fixos e fluxos. Os fixos são os grandes centros, os grandes pontos ao redor do mundo em que há circulação de pessoas, circulação de mercadorias e serviços, né? E os fluxos é justamente a ligação, né, os trajetos que as pessoas, que os produtos, que as mercadorias, que as telecomunicações, que o dinheiro faz, né, que o capital faz entre esses pontos, entre esses fixos, esses grandes centros urbanos. Se a gente olhar, por exemplo, a rota que o vírus fez, né, quando ele surge lá na China e vai se espalhando, inicialmente no hemisfério norte, nas grandes cidades da Europa e depois chegando também ao hemisfério sul, a gente vai ver que a rota que o vírus faz, ela está muito bem, ela é muito parecida com as rotas, com as principais rotas aéreas, né, que ligam essas grandes cidades. Então, se
a gente desse mais atenção, por exemplo, para a geografia, né? A gente poderia ter se preparado melhor, né, para receber o vírus, porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele iria chegar aqui no Brasil, mas sabendo da dinâmica, né, que ele apresentou nos primeiros meses, né, os primeiros movimentos do vírus pelo mundo, a gente já poderia ter se preparado melhor para ter feito uma quarentena mais programada, com programação de atividades de proteção, para a economia continuar funcionando de uma forma mais ou menos normal durante esse período, sem essa necessidade brusca, né, de uma hora para outra a gente ter que adaptar tudo, toda a nossa vida ao isolamento social. Outra questão importante, né, que as ciências sociais, que a sociologia especialmente vai trazer para a gente pensar nesse momento, é o impacto no mundo do trabalho, nas relações sociais, nas dinâmicas sociais, que a necessidade da quarentena, do isolamento social nos colocou, certo? A história nos ajuda a ver esse momento, quando a gente também percebe que em outros momentos, há um pouco mais de 100 anos atrás, o mundo viveu uma pandemia da gripe espanhola que teve consequências drásticas para a população do mundo todo, certo? Talvez a gente tivesse estudado melhor, né, a pandemia da gripe espanhola, talvez a gente tivesse se preparado melhor para esse momento. E em defesa das ciências humanas, né, nesse momento, eu acho que é o momento da gente valorizar todos os campos da ciência, né, da gente valorizar o conhecimento científico de uma forma geral, como um conhecimento racional, lógico e que pode nos indicar os caminhos para superar essa crise, essa grave crise que a sociedade está vivendo nesse momento, né? Isso também faz a gente pensar um pouco sobre os outros tipos de conhecimento, o senso comum, o conhecimento religioso, né? Eh, Esses conhecimentos que não são científicos e que em momentos como esse eles podem atrapalhar, inclusive, né? Quando a gente vê alguém receitando, sei lá, qualquer outra coisa para se prevenir ao coronavírus, se isso não tem base científica, isso não faz sentido, isso não pode ser levado em consideração nesse momento. Ou quando ah, a gente vê gente falando que vamos rezar, vamos orar para que a gente se proteja do vírus. E claro que o aspecto espiritual, a religiosidade é importante, principalmente do ponto de vista da subjetividade de cada um, né? De como cada um lida com esse momento, mas vamos, vamos colocar a ciência em primeiro lugar, né? A espiritualidade é importante individualmente, né, como um aspecto subjetivo para a gente lidar com as questões, mas o conhecimento científico nesse momento ele precisa se sobrepor aos demais tipos de conhecimento, porque é o conhecimento científico baseado na lógica, na racionalidade, no método, no rigor, né, nos procedimentos adequados, né, que vai nos dar indicações de como a gente pode superar essa crise. Então, a ideia aqui era propor um pouco essa discussão sobre a importância do conhecimento científico para a sociedade, especialmente neste momento de grave crise que estamos vivendo. E reforçar a importância também das ciências humanas nesse momento. Não é só a biologia, não é só a medicina que vai solucionar esse problema. Aqui a gente precisa de um esforço coletivo dos diversos campos científicos para pensar as melhores saídas para a nossa sociedade. Espero que tenham gostado, espero que ajude, né, espero que o vídeo ajude a pensar um pouco sobre essas questões e para a gente manter a nossa cabeça funcionando durante esse período de isolamento. Um grande abraço e até mais.